Bem, vamos dar início à nossa live. Então, antes da gente começar a dar o pontapé inicial sobre esse tema, convido todo mundo para a gente fazer uma prece, para a gente fazer uma introduçãozinha aqui, uma preparação mais espiritual do nosso conteúdo. Que, querendo ou não, estamos num canal que fala sobre isso e aí a gente dá início no nosso bate-papo, tá bom? Então, peço para todo mundo que feche seus olhos, que se acomode da forma que for mais confortável, onde estiver sentado, acompanhando essa live. Peço que cada um possa, aos poucos, respirando tranquilamente, mais calmamente, prestando atenção na troca de energias, na troca de ar que nós realizamos nesse processo. E vamos assim nos desligando da matéria, nos desligando do que aconteceu no dia de hoje e vamos oferecendo uma oportunidade para nós mesmos de nos interiorizarmos, de estar conosco somente, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E assim nós vamos elevando esses pensamentos e sentimentos. Vamos nos conectando aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses espíritos protetores que nos guiam individualmente, que nos guiam em nosso trabalho, em nosso estudo, nesses trabalhos em redes sociais. Somos muito gratos pela proteção, pela inspiração, por podermos estar aqui nessa noite. Nos ligamos ao nosso Mestre Jesus, irmão amado, grande contador de histórias, que Ele possa nos abençoar nessa noite. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Que assim seja. Olá, mais uma vez, pessoal. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite para quem deu boa noite. Já queria ter essa parceria com a Elaine já faz um bom tempo, né? E graças a Deus ela topou agora. E aí, como eu tenho feito nas últimas semanas, eu tenho feito essas collabs, trazendo pessoas que às vezes não estão envolvidas na rotina do perfil ou do meu conteúdo, para trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo importante, inclusive. Elaine é uma contadora de histórias, que conta histórias de uma forma muito doce, muito gostosa. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença dela e, aproveitando já, queria que ela se apresentasse. Por favor, Elaine. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou a Elaine. Pelo meu sotaque, vocês já imaginam que eu não sou de São Paulo, né? Sou de Recife. Moro hoje aqui em São José do Rio Preto, né? Estou aqui no interior tem 3 anos e passei uma longa temporada em São Paulo. Foi onde eu comecei a minha arte de contar história, né? Então, eu comecei num processo de voluntariado. No momento que eu estava numa depressão profunda, eu, eu digo que eu tive um empurrão, né? Na época eu ainda não conhecia a doutrina, então eu digo que eu fui empurrada mesmo, né? E aí eu fui atrás de um processo, de alguma coisa que me ajudasse naquele momento para me tirar um pouco daquele foco da minha depressão. E eu encontrei um grupo querido, né, que estava num processo seletivo lá em São Paulo, e aí eu fui, me apaixonei por aquele universo. Era contação de história para crianças em hospitais, né? E é engraçado porque quando eu estava na universidade eu fugi
de estágios em hospital e de repente estou eu contando história para criança em hospital, né? Então, por isso que eu digo, né, que foi um Você foi empurrão, né? colocada mesmo, é. Fui colocada. E aí, depois disso, eu sempre fui muito intensa nas minhas atividades e eu sentia necessidade de algo mais. Então, eu fui em busca de cursos profissionalizantes na área de contação de história. E aí foi quando eu me profissionalizei e aí eu comecei a contar história como profissional. E isso foi em 2010, né? Então, Tá. já tenho aí uma década de histórias. E é engraçado porque quando eu lembro desse início, isso me fortalece muito, sabe, Rafa? Porque quando a gente pensa que a gente está num hospital contando história para criança, as crianças não estão ali simplesmente porque querem, né? Elas estão lá porque estão enfrentando alguns processos. Sim. E isso era muito difícil para mim, né, em alguns determinados momentos, porque eu estava em um hospital que a gente sabia que toda vez que a criança ela subia de um andar para o outro, era que a doença estava se agravando. Então, em vários momentos, né, no hospital, eu passei por situações assim de ver a criança chegar no que a gente falava que era no quinto andar, né, que eram com as crianças com câncer. Então, isso era muito difícil, muito dolorido. E foi aí que nasceu o meu blog, o Caminhando e Contando, né? Porque eu comecei a sentir a necessidade de escrever como era essa interação, essa rotina, essa minha preparação até para eu ir, porque o treinamento que eu tive na associação, né, dos voluntários é muito bom, mas na prática é É sempre outra. outra experiência, né? Então não tem Pois para é. onde correr. Então, assim, lidar com a morte de tão perto me fez reverberar muitos sentimentos, né? Tá. E aí eu digo que desde então o meu olhar para a vida mudou, né? Que é uma das assim das coisas que eu mais aprendi foi isso, a olhar a vida com outros olhos, a enxergar essa beleza por trás desses acontecimentos e a importância de que não só o contador de história dentro do hospital, mas de todos aqueles voluntários que vão fazer aquela doação de 1 hora, 2 por semana, em prol daquela pessoa que está lá, seja criança ou seja adulto. Né? Então, assim, é isso. E Todo aí mundo acaba recebendo nesse processo, né? é uma troca É uma muito troca, boa. exatamente. E você imagina que quando a criança está no hospital, ela não pode dizer não para o médico. Mas Sim, ela pode dizer não ao contador de história que entra achando que vai levar uma mala toda linda ou cheia de história. Ela vai dizer, não, eu não quero. E aí sim. você tem que dizer, ok, tudo bem, se você quiser eu tô por aqui, sabe? E às vezes Uhum, acontece, né? A gente claro, levar esses nãos. E faz parte do processo, né? sim. Porque a gente precisa aprender a lidar com isso. E esse contar história é um estado de presença, né? Porque eu tenho que me conectar com quem está me ouvindo. Sim. E para eu me conectar com quem está ouvindo, como é que eu vou abrir, vou despejar o que eu quero? Não. Primeiro tem que ter um jogo, né? Tem que ter uma... Deixa eu Preparação. entrar. Deixa Isso. eu É, entrar na sua casa. Tem que ter um aquecimento, tem isso. que ter uma conversa. Você não já pode ir lá e pá, né? Então é todo esse trabalho de você ir conhecendo. Olha, e a Edna faz parte dessa minha caminhada. A Edna, ela tá aqui, né? Que é gostoso. Realmente, Sim. ela lembra disso. A Edna me acompanha desde o comecinho. E eu lembro que os primeiros posts do blog, para mim, eram muito assim, de ou eu escrevia ou eu adoecia, né? Porque, Foi uma forma de aí pôr pra fora, né? É uma terapia, foi, por que não, né? foi, foi. E E quanto tempo assim, tem esse blog já? tem Ele 10 ainda anos. existe? Ele é o 10 anos, ele Ainda ainda existe. existe. É o meu Você nome do alimenta meu ele? perfil, Sim, sim. é o nome do meu perfil. Então, o Então, perfil do depois Instagram veio do seu blog.
Isso, que tem isso. 10 anos. 10 anos. É. Então Caramba, aí hoje eu tenho um trabalho profissionalizado já, né? Então eu faço contação de histórias em outros locais. sim. Aí eu tenho, né? Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho o YouTube, onde eu tenho as histórias, eu posto as histórias, eu continuo fazendo esse trabalho. Eu escrevo histórias, então assim, Olha contos que legal. biográficos. Então assim, vamos dizer que o leque ele é muito aberto, né? Sim, Porque nós somos feitos de histórias, exatamente. né? O Cada um tem a simples sua. fato, a gente está aqui, a gente já está fazendo uma história, não é É, verdade? exatamente. Então, quando a gente pensa que tudo isso que a gente já vive já é uma história, então é meio caminho andado. Fantástico. E me diz uma curiosidade, quando você era criança, sua mãe, seu pai, seus pais liam histórias para você, avós, algum parente mais velho? Você foi uma criança que cresceu ouvindo histórias? Olha, isso é engraçado, né? Porque eu não tenho recordação de momentos assim, específicos, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre foi uma leitora muito voraz. Então, sempre na minha casa eu encontrava minha mãe lendo. Então, era livro em todos os lugares, né? E aí eu lembro que desde pequeno a gente sempre teve muito acesso. Não sei se é da sua época. Nossa, eu vou denunciar a minha idade agora. É, tinha, tinha aquelas coleções de gibis, Sim. sabe? Vinha até num envelope verde. Então eu lembro que minha mãe fez a assinatura pra gente, então a gente recebia quando a gente era criança, e eu ficava louca para ler aqueles gibis, sabe? Então assim, eu lembro muito de ouvir as coleções do Disquinho, pronto, tô denunciando mesmo, né? Aquelas histórias de tradição oral, então tudo isso faz parte do meu repertório, mas eu ainda me recordo, são das histórias da família, sabe? Aquela coisa assim Uhum. de sentar junto com a minha avó. Minha avó materna, para mim, é uma das pessoas que mais alimentou, junto com a minha mãe, minhas tias, essa coisa dessa conexão, dessa presença, sabe? Porque Sim. sempre se conversou muito, sempre se contou muito histórias, então isso é uma delícia. Eu, aproveitando o gancho também, né? Minha mãe lia também história pra gente quando era criança, antes de dormir, né? Tinha, denunciando a idade, existia tinha na época uma coleção da Disney de histórias da Disney, né? Então ela tinha todo um armáriozinho, ela era toda bem organizadinha e tinha os cassetes, né? As fitinhas cassetes que faziam parte de cada história. Então toda noite minha mãe lia uma história daquela. E minha mãe também, por ler muito, né? Não era uma leitora voraz, mas lia bastante. E eu me lembro que a gente, todo domingo à tarde, ia para casa dos meus avós, né? A gente morava em Santo André, a gente ia para São Caetano e a gente ia a pé nesse trajeto. E a minha mãe lia muito romance espírita. E eu não tinha ainda o hábito da leitura dos romances, porque até então não tinha muita literatura para adolescente, né? Infanto-juvenil. É, E aí o que ela fazia? Ela lia os livros e no caminho ela ia me contando o livro que ela estava lendo, né? E isso me olha, deixou com muita vontade de ler, portanto que depois, mais velho, tudo que ela me contava eu lia. ai, que Tudo que um dia ela me delícia. contou. Então era assim, era muito gostoso. A gente acaba sendo naturalmente, né, um contador de histórias, independente do que vai ser, né? Pode ser de histórias de vida, como você citou, né? É muito, tem tradições familiares, né? No Nordeste isso é muito comum, né? E aí se reúne a família e todo mundo conversa e bate papo e conta essas histórias. E tem essas histórias também que você traz a sua criança para contar uma história e aí a gente vai entrar nesse assunto ainda. Então eu queria que você falasse para a gente, então, Laine, qual que é essa importância de contar histórias para as pessoas, né? Ó, falando de uma forma muito objetiva e assim bem resumida, né? Porque os benefícios são inúmeros, né? Sim. A contação de história, a leitura de uma forma em geral,
ajuda muito as crianças, principalmente as crianças, a lidarem com o que elas ainda não estão conseguindo lidar. Então, basta a gente pensar. Quando a gente é criança, e aí a gente tem uma história favorita, né? Então, por que a gente quer ouvir tanto aquela história? Porque tem alguma coisa naquela história que está batendo aqui em mim que eu preciso aprender, ou eu preciso desenvolver, ou eu estou vendo um caminho que vamos dizer que aquele personagem está vivendo e aquilo vai mudar a minha vida, né? Então, é todo o trajeto do herói, né? Porque ele vai aprender, ele vai ter que entrar por um caminho, ele vai aprender a ter os desafios, ele vai sofrer com aquilo. E São aí, várias no etapas, né? final, são as etapas mesmas da jornada Da do herói. jornada do herói. E aí, no final, ele consegue resolver aquele problema. Sim. Então, a criança, ela começa a dizer assim: olha, ele também conseguiu. E aí ele começa a perceber que existem caminhos alternativos para aquela situação que ela está vivendo. Então, as histórias, quando elas são bem escolhidas, bem contadas e de profundidade simbólica, nossa, é divisor de águas, sabe? Porque tem livros que são muito bons, tem livros que eles te dão essa poesia, eles vão vai carregando todo um metafórico junto. Quando você vê, você faz assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E esse é o grande poder das histórias, né? Sim. De que ele vai dar, é como se fosse assim, pensa que o contador de história, quando ele vai contar uma história, eu penso muito o meu papel como um farol, né? Tipo, eu tô aqui do teu lado, eu coloco uma luz assim, né? E aí, na hora que eu tô contando essa história, eu tô iluminando o caminho para você. O percurso, quem vai fazer é você, não sou eu. Eu tô junto com você, colocando essa luz e te levando junto. Então, eu vou, começo, ligo a luz, vou, faço esse percurso com você, volto, te deixo no mesmo lugar e apago a minha luz. Essa viagem que você fez, nesse percurso que você deu comigo, ela é tua. Eu não tenho como mudar, eu não tenho como interferir, eu não sei como essa história vai bater em você. Porque às vezes eu digo assim, eu vejo aqui com meu filho, ai mãe, eu não gostei dessa história. Por quê? Ah, porque aconteceu isso. Aí eu faço, nossa, eu não tinha nem pensado por esse caminho. Então aí você vai vendo Sim. que os olhares são diferentes de acordo com o seu íntimo, né? Sim. E por isso que a gente precisa ter sempre muito cuidado com o tipo de história que você vai contar. Não dá para ser qualquer história. Não, não Principalmente pode. quando a gente pensa numa evangelização, Sim. né? Vamos pensar na evangelização, onde você está querendo mostrar algum caminho. Aí o que que acontece? Eu não tenho conhecimentos de muitos livros espíritas infantis. Não tenho. A minha biblioteca que eu até separei aqui são de livros que eu já com o meu olhar de contadora de história, de saber o que eu acho que é mais interessante para mim, eu fui escolhendo. Uhum. Não escolho eu não escolho livro que seja, sabe aquela coisa assim de o caminho é azul, porque ele encontrou isso e daqui a pouco acabou a história. Não. Tem que ter um Nada conteúdo, tem que abstrato. ter... Nada abstrato, Não, né? Você não. tem que ter algo Sabe, que tem que ter uma mexa, né? coisa Que mexa com o poética, emocional. Sim. tem que ter uma coisa Com poética, raciocínio. é o São famoso vários começo, meio e elementos, né? fim. É É. um roteiro básico de toda Então, história, né? e aí Mas eu tem sempre muita me história que nem pergunto, essa, né? Que tem, eu peguei não, uns livrinhos para ler para minha filha justamente esse caminho, né? Tipo, não tem muito sentido. A criança conhecer um bicho, o bicho é dessa cor, que nem você falou. Talvez seja mais para identificar animais, nesse processo da uhum. criança identificar cor, objetos, e no fim acabou e você não entende o sentido daquilo.
Tipo, não agrega. Não agrega no sentido de levar esse caminho diferente para a criança. Se Então, o não que que trabalha nem com o acontece? lúdico, né? Não, porque mesmo com os livros da doutrina, existem livros muito bons. Existem Uhum. livros que têm esse olhar poético. Daquele livro que eu faço assim, nossa, que coisa mais linda. Eu, no blog, eu tenho o costume de fazer resenha dos livros de acordo com o que eu acho e o que eu toco. Sim, Eu não escrevo sobre os livros da doutrina, porque eu acho que, como lá eu termino fazendo coisas bem mais amplas, sim. Não, você generaliza nos eu assuntos. não acho Natural. que ali seja porque Sim. o meu Seu blog perfil não não é é só específico para isso, claro. isso. Mas às vezes eu coloco alguns livros que são da doutrina que as pessoas nem imaginam. E são da doutrina. Mas porque ele é lindo, sabe? Então a gente precisa aprender a enxergar essa beleza nos livros, não é? Sim, Porque, olha, vou começar a mostrar. Posso? claro, fica à vontade. Bora lá. Eu fui atrás de livros para estudar com o meu filho até no Evangelho do Lar. Uhum. Olha que lindeza. Olha que lindo. Esse é uma versão resumida, lógico, né? Porque olha, é fininho, Sim. do Evangelho. Tem a Laura, ela fez tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos. Ah, que bacana. Eu não conhecia esse. Muito bom, Rafa. E a linguagem é direcionada para as crianças mais jovens. Tá. E Ele é um tem uma livro legal forma, para se fazer um evangelho no lar. Não, sim, não só para ler para criança, mas para que sim, tenha essa profundidade. sim, ó. Até porque a gente também tem que pensar que quando a gente pega um evangelho, por exemplo, a leitura não é fácil. E Uhum. a criança não vai entender, né? Sim. Então aqui ele A não ser que vai, você seja um bom contador, né, Elaine? Se você é um bom nossa, contador, acaba trazendo aquilo. Mas haja tempo para esse momento. é, porque olha, aqui ele é bem resumido, tá vendo? Mas ele ao Tá. mesmo tempo que ele é resumido, ele tem uma linguagem atual. Uhum. Então não fica difícil da pessoa entender. Eu faço esse aqui com o meu filho tranquilamente. O meu filho tem 7 anos. Então, esse Sim, aqui a gente já para ele, faz. E tranquilo. aí eu faço aquele esquema, né? De cada dia um tópico, sem nenhum problema. Os tópicos não Até porque são grandes, porque eles são curtinhos, né? isso. E esse do livro dos Dos espíritos não espíritos. tem todas as perguntas, né? Ela Sim. fez uma coletânea, mas também é uma forma mais adequada para usar para as crianças. Então, inclusive, ela falou, né? Eu estava vendo, eu sou dessas que vai procurar o porquê do autor escrever o livro, entendeu? Eu sou dessas. Fica tranquilo. Eu assisto o filme já olhando o elenco, vendo o que aquele ator fez, o que ele deixou de fazer, lendo as curiosidades ao mesmo tempo. Fica tranquilo. A gente É tem porque problema com isso. todo esse trabalho, eu acredito que fortalece a minha prática como contadora de história, Claro, porque traz mais vai profundidade, né? Enriquece, isso, vai. Acho que a a palavra é certa. verdade, a minha fala fica mais verdadeira. Isso. Então, esse livro aqui, ela fez depois que percebeu que os filhos dela, com 10 anos na época, começaram a fazer o estudo do livro dos Espíritos e eles não entendiam, Compreendiam. Uhum. né? E se a gente for parar para pensar, até nós adultos, às vezes, se não for para um dicionário, fica difícil, Sim, né? sim, sem dúvida. Aí fica realmente complicado. Esses aqui são os de estudos que daria para fazer tranquilamente com as crianças maiores. Assim como o blog Vamos Conversar falou que usa os da turma da Mônica. Eu tenho Eu tenho um, aqui. eu também tenho um só, mas já assinei lá com o Luiz Lu Rivas, né, que é o escritor, né, das histórias, tem os direitos da Turma da Mônica para poder, e acho que a gente pode mostrar então, já que você Ó, tá com ele na mão e estamos falando deles. tô. Eu tenho, ó, da turma da Mônica aqui, ó, eu tenho dois aqui comigo que são os preferidos daqui de casa, né? Que é esse, né? Meu pequeno
Meu Pequeno Evangelho. Evangelho. Foi o primeiro, Isso. né, que ele Isso, foi o lançou. primeiro. É o único que eu E tenho também. é bem legal. Você sabia que tem um dele que é só de atividade, né? Que Sim, sim. é. Olha, apareceu alguém correndo atrás de você. É o Pedro. Dá oi, filho. Oi, Oi! Pedro! Tudo bem? Daqui a pouco aparece a Alice correndo aqui. Eu também gosto de contar bastante histórias lá no canal, quando gravo os vídeos. Até porque entra exatamente nisso que você falou, né, Elaine? A gente acaba fazendo com que determinadas coisas tenham uma compreensão que a pessoa lendo não vai conseguir. Às vezes a pessoa não gosta de ler, né? Às vezes ela Sim. lendo ela não compreende. E a gente falando, e a forma que a gente fala, eu acho que isso é o grande diferencial, né? Porque você pode pegar um texto e ler, você às vezes não vai estar interpretando. E a interpretação acho que é uma coisa fundamental para que faça com que a pessoa consiga ter essa conexão que você disse, né? De trazer essa pessoa para aquela história. J.K. Rowling, por exemplo, a escritora do Harry Potter, ela faz esse processo, inclusive. Ela não é só uma escritora de livros. Ela É. criou um projeto onde ela leva crianças para contar as histórias de Harry Potter. Então, assim, se aquela criança... E querendo ou não, essas histórias elas não são para crianças. Elas têm um pouco de violência, né, e tudo mais. E querendo ou não, ela acaba trazendo essas crianças para um momento leve, para um momento infantil, para elas se identificarem também. Mas aí eu vou fazer um adendo, Rafa. Às Faça. vezes a gente pensa assim, essa história é para criança, essa história é para adulto. A criança, ela não tem a malícia de Sim, ver o que os nossos olhos adultos enxergam. sim, Então, o que que acontece? Eu posso contar um conto clássico e às vezes eu acho, por exemplo, eu tenho uma história tradicional dos Três Porquinhos, onde eu vejo que a história original, os porcos eles são comidos pelo lobo, sim, né? Aí vem a versão, nossa, eu vou ser crucificada agora. Aí vem a versão Disney sim, e pá, não, eles não serão mais comidos, eles vão fugir da casa. Então, o que que acontece? Esse processo de amenizar as histórias, às vezes parece que é como se as crianças não dessem conta daquilo. E as entendi. crianças dão, porque E- elas não vão enxergar a morte de uma forma trágica, como a gente acha que a criança vai enxergar, porque faz parte do processo normal e eles vão aprender que, de acordo com o que eles podem lidar. Existe uma frase que é assim: o conto dá conta. É bonito quando você pensa nisso, porque a criança ela vai captar somente o que ela vai conseguir perceber. Porque quer ver uma? Você vai se lembrar. Na época dos Trapalhões, você enxergava tanta malícia? Não, 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 não como se fala hoje, como se enxerga hoje, né? En- Pra gente era lúdico, né? Então, Era mas divertido mudou alguma apenas, né? coisa? Não Mudou mudou alguma nada. coisa? Para nossa história, não, mas né, quem acaba enxergando depois com outros olhos acaba enxergando. Exatamente. É. Mas Isso que você isso a falou gente tem, só tem enxerga sentido. com o tempo, né? A gente Sim, só sim, enxerga claro. com a maturidade. Mas quando a gente é criança, a gente não tem Sim, esse olhar. tem toda a razão. Eu tenho livros, eu tenho um livro, por exemplo, um livro da Chapeuzinho Vermelho, justamente que entra nesse que muda completamente diferente o contexto, né? O lenhador, ele o lobo não come a vovó, ele esconde no armário, sabe? É, Então, assim, é. acaba. E eu não tinha visto, nunca tinha percebido por esse lado que você acabou de citar. É importante a gente ter essa percepção, né? É, Por MCS isso que eu Monteiro acabou falo. falando exatamente isso. Ó, não existe história para adulto e criança, vai da visão e do entendimento de quem ouve. Exatamente. Por isso que a gente tem sempre que lembrar, na hora que a gente vai escolher os livros para evangelização, que tipo de história você também está querendo levar. Porque senão Sim, você meio que quer, sabe, deixar a história mais sutil, mais termina, leve e não tem a perde profundidade, talvez. A isso, porque essência. a gente tem livros tão bons. Olha, esse aqui, por exemplo, eu amo. Você conhece? Não, não conheço.
esse é um Pai Nosso, né? Ele começa explicando toda a oração, e Tá. cada partezinha da oração É tem uma explicada. história de acordo com o tema. Ai, que legal. Então é uma lindeza, porque, por exemplo, aqui mesmo, quando ele começa na primeira, ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, certo? E Uhum. aí logo depois ele vem, eu até marquei aqui, ó, ele vem explicando um pouco dessa parte da prece para a criança, então muito bom. Daria também para fazer o evangelho no lar com ele. E Bacana. depois aqui, ó, vem uma história. Olha cá, ó, existência de Deus. E aí o que que acontece? Essa aqui, por exemplo, é uma lindeza e só para você entender, ele fala de um velho árabe, né, analfabeto que orava com fervor e carinho para que o chefe rico, né, da caravana o chamasse para sua presença. E aí ele começa a falar e ele começa a dizer assim que ele não conhece a existência do pai. E aí ele começa dizendo assim: senhor, ó, quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como o senhor reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelo rastro. Então o velho crente convidou para fora da barraca, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada pelas multidões. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Então, olha que coisa do tipo, ele mostrou um caminho, do Sim. tipo, Para qual um é o caminho, descrente, né? né? Do tipo, por que Como você reconhecer diz que Deus? É, por que você diz da joia? Por que você diz dos animais? E como você sim, vai dizer que existe Deus? sim. Olha que coisa poética para você dizer para a criança a existência de Deus. E aí você pode fazer aqueles paralelos do tipo, você falando com uma criança numa sala de evangelização, não precisa nem ser na evangelização, você é no seu dia a dia normal. Tipo, onde a gente enxerga Deus? Uhum. Eu enxergo Deus na natureza, no vento, no sol, nos animais, em tudo. Então, olha como você começa a ampliar o olhar do que é a existência de Deus por uma história. Sim, E é uma história que eu digo, é uma história bonita, poética, com profundidade e que sim. criança vai dar conta. Ó, Legal. Pai Pai Nosso. Nosso. Quem Eu que é o tenho autor, vários aqui. Elaine? Ele é. Olha de quem, meu querido? Ah, olha de quem? Quem é o Olha autor? de Só, quem? só, Quem? Quem? O que que só, você né? acha? Né? Só. Tenho mais nada para falar sobre ele, né? Não, Então, ó, precisa. esses aqui também são coletâneas, histórias que Jesus contou. Aqui são das parábolas. Muito lindo também. Ele aqui, ele faz o seguinte, ele conta, ele mostra a figura da parábola, Tá, certo? Aí ele tem a explicação da parábola pelos ensinamentos do Evangelho, e depois vem o autor, que é o Clóvis Tavares, explicando a parábola de uma forma mais. É aquilo que eu digo, né? É o português bem mais claro para as crianças, entendeu? Porque se a uhum, gente for parar para pensar, as parábolas são difíceis de entendimento também. sim. Às vezes o adulto que está lá com a criança não tem aquela profundidade. E, gente, fala sério, as crianças hoje estão vindo com as perguntas assim, né? É, estão Na prontas já. ponta da língua, né? E aí, às vezes, a gente não tem muito o que responder. Então, quanto melhor a linguagem dele, mais esmiuçado para a gente, faz sentido, né? Total. Ó, eu tenho outros aqui também. Esses assim, ó. Esse livro da editora da Aliança, eu chorei quando eu li. Você imagina, Os Dois Lados do Rio. Ele fala sobre a reencarnação de uma forma Tá. muito delicada, a morte, o processo da morte.
de que você está aqui nesse plano agora e quando você morre você vai para um outro plano, e que você vai reencontrar, né, os seus familiares, seus afins lá do outro lado. E, gente, olha, o livro tem que ter um misto de tudo. Tem que ter conteúdo, como também tem que ter as ilustrações, né? E é A gente, incrível, né, como essas ilustrações fazem a diferença. sim, Eu tenho uns livrinhos, e mesmo que elas sejam super simples, né, Elaine? Porque às vezes eu tenho uns livros onde tem uma simples gravura numa página e dentro daquela mesma página tem uma história. A criança observando aquela única imagem que ela tem, ela acaba criando todo o contexto, né, através da imaginação e uhum, da história que você está contando. Então, se você está contando uma história e ela não tem gravura, talvez fica muito mais difícil para a criança conseguir assimilar aquele personagem que você está citando e com a gravura mostrando uma imagem só, que seja, né, de um ou dos personagens que estiverem envolvidos na história, acaba auxiliando demais esse processo. eu gosto também de contar o livro sem as ilustrações para deixar a criança livre para ela Tá, imaginar o que ela está pensando. Porque assim, quando eu digo era uma vez um rei, você vai ter na sua cabeça a imagem de rei. sim, Mas se eu chego com a imagem, é que eu não tenho nenhuma aqui imagem, não tem uma problema. imagem de rei pronta assim, tá? Eu Já, estou te mostrando aquele rei. Então você vai imaginar somente aquele rei. tá. E Então aquele me rei tira, não pode me ser ti- referência para você, entendeu? sim. Então me tira uma dúvida. E aí acho que varia da história e varia também da criança, né? Vou pegar, por exemplo, a minha filha tem 5 anos. Uhum. Se, dependendo do personagem ou do objeto, ela não conhece, né? E aí ela vendo a imagem para ela prefere muito, tô falando no caso dela, tá? Por conta dessa Aham. idade. Talvez uma criança mais velha que já tenha várias concepções de rei, né, vamos usar o seu exemplo, fique mais fácil para ela montar como é o rei. Se eu falar uma história de princesa para ela, obviamente eu não vou precisar desse recurso, né? Mas talvez falando de uma história com elementos que para ela sejam desconhecidos, né? Vou falar do mundo dos insetos. Né? Ontem ela estava vendo um vídeo de dinossauros. Ela não sabe o nome dos dinossauros. Então, ensinando como que é o Tiranossauro Rex, ensinando que daquele jeito é o estegossauro. Uma próxima vez que ela for ler uma história e não tiver gravura, ela já vai identificar que o Tirano Rex é um bicho grandão, que tem o braço curto, Sim. e aí fica mais fácil. Então, acho que esse processo também varia, né, do quanto aquela criança já tem de conhecimento, talvez. Sim, sim, varia e aí só que a gente não pode deixar, a minha maior preocupação, sabe, Rafa, é de você não embutir o tempo inteiro as imagens prontas, porque Prontas. isso inibe a Sim, criatividade e a imaginação, não é? tá. E vai muito da criança, vai muito do momento, vai muito até da estimulação da criança mesmo de acordo Sim, com isso, porque por exemplo, eu conto história em bibliotecas, né? Às vezes tem criança que não consegue imaginar coisas pequenas, coisas mais simples. Mas por quê? Porque pode ser que ela não tenha sido estimulada o suficiente sim, para isso. claro. Então, às vezes, a gente também precisa dar um empurrão, Sim. né? É, Mas a como o gente não adulto, pode né? fazer disso, não pode É, fazer disso como regra claro. e ficar o tempo inteiro, né? É uma questão Eu queria cultural te aí, às vezes, até. eu queria te mostrar Mostre. essa Mostre que imagem. Olha que daqui a linda. pouco a Elaine vai contar uma história, tá, gente? Ó, Nossa, que bonito, né? não é bonito? Muito bonito. A avó dele né, volta para a pátria e aí ela vem, olha, falar com ele. Gente, Em é muito espírito, que lindo. legal. É muito lindo. E aí o mais legal é que quando ele volta para a pátria, ele percebe que ele foi para o outro lugar que a avó tinha dito, né? E Uhum. olha a recepção dele lá. Olha, todos estavam emocionados com a chegada dele. Olha o spoiler, hein? Agora tá explicado o que você chorou. Não, eu chorei demais, assim, sabe? São, Muito são as bonito. histórias que são muito boas, né?
é o que eu te falei. Eu costumo ler, eu costumo. Eu digo que quando eu vou na casa onde eu frequento, eu não saio da biblioteca da área das crianças, né? Então eu fico lá o tempo inteiro. Esse aqui eu achei e eu amei. O Semeador do Bem. Ele fala da história do Betinho, que Tá. quando ele faz, ele cria vários centros na região onde ele mora. E Ah, a que bacana. forma como o autor, o Kleber, ele coloca que o evangelho é uma árvore e que é uma árvore que tem que crescer dentro da gente primeiro, para depois a gente levar para o mundo. Nossa, entende quando eu digo a você que é muito é muito além do que a gente está acostumada a ouvir, Sim. por exemplo, da parábola do semeador, entendeu? Porque quando a gente pensa na parábola do semeador, normalmente a gente só pensa o quê? Vem o, a semente e cai. A semente cai no pedregulho, a semente Sim. cai no. Mas assim, é como se a semente estivesse sendo lançada fora. Mas antes dela ir para o mundo, ela precisa ir para onde? Aqui. Que legal. Eu preciso ter a semente dentro de mim para depois eu conseguir levar essa semente para o mundo. Então, assim, olha, E eu fico eu pensando, é a metáfora da metáfora, né? A parábola da parábola. é, gente, esse é o meu preferido da Turma da Mônica. Jesus no meu lar é um dos que eu mais amo da Turma da Mônica. Apesar de que tem um da Turma da Mônica que me serviu muito em um momento bem desafiador aqui em casa. Eu tive dois abortos, né? 2 anos passados, um em 2017 e um ano passado. E o meu filho, ele chorou muito, né? Tipo, não entendia por quê, por quê, Sim. por quê. E aí foi quando lançou aquele do Chico Bento, eu até tenho ele, mas ele não está aqui. A vida, amor além da vida, alguma coisa assim. Que ele fala da irmã de Chico Bento, né? Que ela vem, é uma estrela, aí ela vem, ela nasce, essa menina nasce, depois ela adoece, ela falece. E aí, na hora que ela volta, o Chico fica muito triste, porque ele quer a irmã, que era exatamente o sentimento do meu filho, entendeu? Tipo, por que Sim. voltou, né? De perda, Quando eu né? vou, quando eu vou ter de novo? E Sim. assim, essa história, eu me lembro que quando a gente leu junto, choramos eu e ele junto, né? Quando eu digo que as histórias são curadoras, né? E aí no livro, ela, a menina volta como uma presença no sonho dele, no dia do aniversário dele, e diz que eles vão se reencontrar. Ele não tem irmã, só que na sequência ele casa com a Rosinha e ele tem uma filha. Quem volta? Quem volta? Ela. A criança. Entende? Então, assim, quando eu digo a você que os livros eles podem ter os ensinamentos e eles também podem ter a parte poética, por que não? Né? Não precisa Sim. ter um ensinamento duro, sabe? Aquela coisa assim de é isso, como a gente estava até acostumada a ter quando a gente era menor, né? Hoje não, hoje a gente já consegue trazer mais esse lúdico. E assim, tem vários livros que não são da doutrina também, que podem dar esse caminho. Eu vou só mostrar um dos meus favoritos, Rafa. Vou passar rapidinho, porque esses são livros Paz. mais comuns, a gente vai saber. Esse aqui, O Pote Vazio, de Demi, ele fala muito sobre a importância da verdade, né? Que aqui é a história da verdade. E além da história da verdade, ele traz um reforço que eu gosto muito, né? Da apresentar o melhor trabalho feito. Tipo, você fez isso realmente o máximo que você podia, então Sim. não tenha vergonha do resultado, apresente.
Então, é uma história que eu escrevi no blog, de até uma atividade que eu fiz com o Pedro aqui. Eu amo. Esse da Pedro e Tina, da Brink Book, falando sobre a amizade, a coisa mais linda que são. Pedro é de um jeito, a Tina é de outro, são crianças completamente diferentes nos seus perfis e elas se dão bem, elas se complementam, né? Que é isso que a gente precisa aprender, a tolerar o diferente no outro Sim. e vai ajudar no meu dia a dia, né? Uhum. Ó, encontrado. Esse aqui fala desse urso que encontra esse coelhinho e aí ele faz de tudo para que esse coelho seja encontrado. Na hora que o dono encontra esse coelho, o urso fica triste, sabe? Assim, tipo, ele vai embora. Só que aí o dono do coelho decide que ele tem que ficar com o urso, porque ele assim, o papel do coelhinho para ele já tinha servido. Então, olha que eles são linda, Sim, desapego, sabe? O cuidado, a preocupação de não ficar com o que é seu, né? De sim. você encontrar o dono, você entregar para o dono. E essa relação de como é construída. Então, olha, eu passaria horas aqui falando sobre os livros. E um dos que eu amo, que eu tô, cadê ele? Eu tô aqui com ele no coração, é esse aqui, Os Bolos Gigantes, do Jonas Ribeiro. Esse livro é uma fofura. Ele fala da família que faz os bolos gigantes e eles entregam como um passe de mágica. Então tem uma coisa Tá. aqui que me lembra muito nós nas nossas orações, porque ele fala assim de que quando o bolo fica pronto, eles se dão as mãos, fecham os olhos e aí o bolo some e reaparece onde o bolo é preciso. Então, a família, ninguém sabe que são eles que fazem os bolos gigantes e essa dar sem saber, né? O ato da caridade, de você entregar o que é seu melhor, da melhor forma. Esse aqui para mim é o que vem assim, enchendo o meu coração. É isso. Tenho muito livro. Eu acho que tem que fazer um post desses livros aqui para mandar Eu para você, acho. Rafa. Eu acho. Acho que você deve, né? É que assim, as histórias, eu gosto muito das histórias que nos toquem e Sim. das histórias que preencham o nosso coração com alguma informação legal, bacana. Uhum. E lógico que tem história que é para entretenimento, lógico. Sim. Mas eu faço parte da vibe de que eu gosto de contar história que a pessoa faça assim, nossa, que legal. E a partir de que idade a gente pode começar a contar histórias para criança, Laine? Desde a barriga. Ponto. Desde a barriga. Nossa, a gente tem que pensar que as histórias, elas são, além de você entender o conhecimento, de você receber, ela é conexão. Sim. Então, nada mais gostoso do que você criar esse momento desde quando a criança já está, você já está gerando essa criança, porque querendo ou não, os laços já começam ali. Então, a gente sabe que a criança, ela com o tempo, ela vai conseguindo ouvir, com 5 meses, 6 meses, assim, já consegue saber a entonação da mãe, já consegue saber a entonação do pai, então já consegue saber quando a mãe está nervosa, quando a mãe está estressada, quando a mãe está tranquila. Por quê? Porque está ali. E ela vai recebendo todos aqueles fluidos, né? Vai escutando o coração. Porque quando a criança é recém-nascida, a gente coloca a criança assim, ela se aquieta, porque ela está em contato com o coração, né? Então, Sim. aquilo é muito normal. Então, fazer desse momento um momento de conexão. Eu digo que é desde a barriga, mas lógico que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, se você tem uma criança, comece agora. Se você não tem esse hábito,
Tenta fazer disso um momento entre vocês. Elaine, qual é a história então que eu vou escolher para contar? É isso, Né? Que é eu acho isso que que eu ia te perguntar. né? Não só qual é a história, mas como que eu começo. A partir de hoje eu quero começar a contar histórias para o meu filho. Não só a história, que você vai dar a dica também, mas como que eu dou esse primeiro passo? Escolher uma história que você gosta. Tá. Porque se você gosta da história, você vai se sentir bem com ela. Então, pega uma história que que você gostou de ouvir quando era criança, ou então alguma história que te traga alguma lembrança afetiva, e aí você vai fazendo esse processo. Aí, aos poucos, você vai escolhendo os livros. E esse momento de você começar é de você. Vou pegar o livro. Pegue. Então, ó, pegou o livro. Dorinha e a Tartaruga Marinha em uma bela lição sobre Deus. Então, começa a enxergar por aqui. Quem é que está na capa? Quem é o autor? Quem é a editora? Por quê? Isso aqui, a criança ela vai aprendendo automaticamente de tanto você falar. E, Tipo, não pega um livro e vai direto, assim, então, isso eu sabe? ia te perguntar também, que vamos pegar essa capa como exemplo. Antes de Tá. começar a ler que está escrito Dorinha, é legal eu pegar os elementos que tem no livro e, por exemplo, mostrar a tartaruga e falar, olha como é a tartaruga, olha o que tem nessa tartaruga, tem um casco, criar essas percepções. O legal é você mostrar e deixar a criança perceber o que tem. Tá, Porque legal. senão vai cair naquela história que a gente falou Do da pronto, gente. sim. Então É meio deixa que ela mostrar aqui. o jogo, é o jogo de 7 erros. O que que você tá vendo aqui? Tipo, ó, exato, tipo, o que você está vendo aqui? A Sim, tartaruga, mas ela tá onde? isso, legal. Isso aqui é o quê? Uhum. Isso aqui, O que que será que é né? Então isso? É, e aí na hora que você vai passando, ó, eu vou virar um pouquinho a minha cadeira vou vira. fazer como se estivesse fazendo mediação de leitura, tá? Ó, Tá. aqui, ó. Vou mostrar. Aqui o que que a gente já mostra? Olha a capa, você vai vendo, ó, tem uns elementos que às vezes a gente passa batido. Uhum. Não dá atenção a isso. E você às Sim, vezes pra perde, gente vai. adulto é irrelevante às vezes, né? Ó, olha ela. Esse cenário azul para você, você Sim. acha que é o quê? É o mar ou é o céu? Entendeu? Tipo, vamos descobrir se é o mar ou se é o céu? Como é que Sim, a gente vai descobrir? Lendo. claro. Ó, vem todas as informações, porque às vezes a gente passa batido, ó, perde todas essas coisas, ó, se a gente for direto para a história. Tá vendo? Uhum. E lógico que quando no caso eu contando história, fazendo mediação de leitura, eu vou fazer assim. Mas você não vai fazer assim para seu filho. Você Sim, vai você vai botar pôr ele ele no do lado. colo, É, vai ficar do lado, então vai ficar assim, você vai conseguir ver com ele assim. E aí você vai mostrando as figuras, vai lendo. Então a dica é lê antes. Lê legal. antes para conhecer o caminho. Porque vai que tem alguma palavra que você não sabe dizer. Vai que tem alguma palavra que é difícil e a criança vai te perguntar e você vai dizer assim, eu não sei, né? Não tem problema nenhum dizer assim, eu não sei, vamos Sim, pesquisar junto, mas isso. também, né? Mas se Não está vai, pronto, você entra num processo de ensinamento para a criança também, né? Ela vai isso. aprender uma nova palavra naquele momento. Uma coisa que eu falo muito, sabe, Rafa, é que às vezes a gente tem um péssimo hábito de, de dar sinônimo para a criança achando que aquela palavra é difícil para ela. Como é que É. ela vai aprender Um novas vocabulário palavras? novo, né? Como é que ela vai É. aumentar? Exato. Como é que ela vai aumentar o vocabulário se a gente não fala e a gente não dá uma explicação? Uhum. Quando eu estou contando história, às vezes acontece. Agora imagina, né? A pessoa de Recife com sotaque diferente, com às vezes saem umas palavras que as pessoas não entendem, né? Faço assim, nossa, eu falei uma Arretadas, saem coisa. as palavras Então, né? arretadas. Saem umas coisas assim que eu faço, nossa, a pessoa viajou, né? Na maionese agora, porque eu viajei, né? E aí, Sim. às vezes, eu faço, você sabe o que significa isso? Não, é isso. E aí, às vezes, acontece, nem preciso dar essa explicação. Na hora que eu vejo que eu falei, eu já
eu mesma já dou uma Já faz volta dá uma ali, saída ali. e vai, sabe? Então, o livro arranja um momento para você contar para a tua criança. Uhum. Aqui em casa sempre funcionou muito à noite, na rotina. Mas por quê? Porque eu acostumei Pedro desde bebê assim. Ó, a mãe louca, né? Chantala, banho de ofurô. O ritual. Sempre foi assim. Chantala, o banho de ofurô, aí peito. Aí eu colocava ele para dormir cantando música, né? Porque são as primeiras coisas que a gente usa com as crianças, né? Sim, As músicas. Depois eu fui continuando com o peito, o banho e as histórias. E aí agora, como ele já é grande, as histórias sempre vão. As orações, a história, um beijinho de boa noite, vai dormir, sabe? Então, eu uso muito esse ritual, né? Que é ritual já porque é nosso, com sim. ele à noite. Mas assim, na hora que ele quer, ele vai, pega um livro, ele lê, ele me chama. Então é muito de onde você pode encaixar na tua rotina um momento de conexão com tua criança. Sim. É de manhã? É no horário do almoço? É de noite? É de tarde? É na hora de dormir? Cada família tem a sua rotina, então a gente tem só que incluir isso. Eu acho que o mais importante é que não fique pesado. Sabe Uhum. aquela coisa assim, de, eu tenho que ler. Aí a gente vai assim, né? Sim. Tipo, não, Aí não, já não não vai ter acrescenta, né? clima. É, não, não vai ter, Não, não vai funcionar. não, não vai. Então você tem que criar um jeito gostoso de você Que aprender seja, ali com a criança. E aí você vai vendo como é que a criança gosta, porque assim, o meu ama, ama. Quando eu faço vozes, tá. entendeu? Tipo, vai lá, mãe, então faz a voz do pirata, sabe? Então você vai, né? E aí, às vezes, a gente fica com vergonha, né? Tipo assim, É, pois nossa, é. eu vou É um cantar impeditivo, né? desafinado, mas É. isso é medo do adulto. Sim. Criança não liga para isso. Ela quer ver você fazer e ela não vai te julgar por isso. Não. Esse julgamento quem tem é o adulto, esse receio quem tem, essa trava é do adulto, não é da criança. Pois é. E aí, às vezes, a gente se poda e perde uma oportunidade maravilhosa porque a gente não se permite. Entende? Sem dúvida. Mande mais uma. É interessante a gente ouvir as crianças. Então, a gente está contando uma história para elas e no final elas querem falar sobre aquela história, né? Comentar, tipo, o que você entendeu, ou elas naturalmente querem falar sobre aquele assunto e fazem perguntas sobre aquela história, como, e o que pode ter acontecido depois? É interessante deixar esse espaço para que a criança também tenha o seu momento. É maravilhoso. Às vezes as crianças elas querem falar até durante o momento da história, né? Então quem está contando essa história tem que ter esse jogo de cintura muito grande de Foco, né? fazer a criança, tem que estar com a história aqui na ponta da língua, porque senão você se perde. Por isso que o processo de estudo da história é importante. Quando eu digo Uhum. que a gente precisa ler e saber o que está aqui, é porque as crianças elas interrompem. É natural, são dela, esse é um processo dela, não tem jeito. E Sim. aí, se você não sabe o caminho dessa história, se você decora a história, você vai se perder assim, fácil, fácil. Então você precisa saber esse caminho, precisa deixar. Eu particularmente sou dessas que eu gosto, eu peço para a criança participar, eu chamo a criança para perto, eu deixo ela falar. Agora, quando começa a falar demais, aí tem que dar né? Porque senão Segura um pouco, né? Senão vira o oba-oba e termina perdendo tudo. todas as Então outras você crianças tem acabam entrando nessa vibe. Aí tem que ter um pouco de jogo de cintura, mas é muito Uhum. gostoso. Eu gosto. Eu gosto de conversar antes, eu gosto de conversar durante a história, e às vezes, dependendo do comentário que a criança faz, eu incluo na história. E principalmente no final, eu não gosto de dar lição, aquela
lição de moral. Tipo, o que que você sabe, como a gente às vezes aprende, né? O que que essa história queria dizer? Não, Tá. sabe? A criança, eu volto para aquele ponto. A criança ela vai entender de acordo com a idade dela, com o repertório dela. Lógico que a gente pode fazer um direcionamento, a gente pode fazer alguma atividade depois. Nas evangelizações são usados desenhos, né? Uhum. Recorte, dá para fazer N coisas, assim. E é muito bom ouvir da criança, porque primeiro que ela se sente respeitada, que a voz dela é importante, e porque né? Sim, Ela sem dúvida. precisa ser ouvida, ela é valorizada. E às vezes a forma, quando a gente deixa a criança falar, a gente também consegue captar muito mais dela, porque ela vai dar sempre alguma pérola dela. Ela Tá. sempre vai soltar alguma coisa que é interna, sabe? Tipo, alguma coisa que chamou atenção é porque ela estava precisando daquilo. E aí o que que acontece? Ela vai sempre mostrar. E aí deixa essa criança falar. Só acolhe, né? Às vezes a gente não tem muito o que fazer, então a gente só acolhe. Sim. Mas é Maravilha. importante. Eu queria só que você contasse brevemente quais são os tipos de histórias que as pessoas podem, como que elas podem contar, né? As formas. Então, existe o recurso de você contar com um livro, você pode usar meia, pode usar um boneco, você pode, sei lá, usar a criatividade, criar um objeto e contar uma história a partir dela. Quais são esses recursos que um contador pode ter? O céu é o limite, de verdade. Porque assim, tudo depende de onde você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai estar lá, as crianças, porque a gente sabe o seguinte, as crianças elas têm, de acordo com as idades, elas têm um tempo de concentração maior ou menor. Então não adianta você achar que uma criança de 3 anos vai ficar 40 minutos prestando atenção, porque não vai. Então, nessa faixa etária de crianças menores, assim, o lúdico sempre vai ser muito mais presente, né? Então, você pode fazer fantoche, pode fazer dedoche, pode usar livro, figura, pode usar brinquedo, pode usar instrumento musical, que é maravilhoso para as crianças. E aí você vai percebendo que quando elas vão crescendo, você já consegue segurar mais elas sem tanto recurso, Uhum. porque elas já vão conseguindo ter mais concentração no que você está falando, vão conseguir ficar mais tempo sentadas ou não, né? Porque depende muito da criança. Sim. Então, tudo isso depende muito de qual é o objetivo. Eu gosto de contar sem recurso. Tá. Porque eu acho que o próprio contador de história, ele tem esses recursos internos. Então, eu tenho a movimentação do meu corpo, que eu vou para lá e vou para cá. Eu tenho a minha voz. Eu posso fazer você ficar bem assim, no suspense, aí você para. De repente, eu posso começar a falar mais alto. Então, tudo isso são os recursos do contador de história. E às vezes a gente também tem que pensar, sabe o que, Rafa? Se eu não tiver um recurso na mão, eu vou deixar de contar a história? Boa. Essa é uma coisa que eu sempre digo para qualquer pessoa. Tipo, você está na evangelização infantil, principalmente, que são as crianças que estão ali, que estão naquele momento ali, tipo, você não tem um fantoche, você não tem um brinquedo, você vai fazer o quê? Você não sabe contar história? Uhum. Então, volto para a preparação da história, dessa importância de você saber a história que você vai contar. Então, não é. Aí hoje eu vou voltar para o livro do Pai Nosso. Hoje eu vou falar sobre a existência de Deus, eu vou ler lá. Não, não vai funcionar. Uhum. Você tem que. Você não se prepara para fazer uma palestra? Você não se Sim. prepara para dar uma aula na escola de paz? É a mesma coisa um evangelizador com uma criança. É a mesma coisa um contador de história. Tipo, se Sim. você me pede, tipo, Laine, conta uma história agora, eu vou fazer assim, calma.
Vou pensar aqui, tudo dentro do meu repertório, do que eu já tenho em mim, tipo, o que é que eu posso contar? Uhum. O que cabe Entende? aqui, né? Exato. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, porque é tão bonito para você querer fazer de qualquer jeito. É tão puro. Nossa, quando você olha para a criança sentada, olhando para você, viajando no que você está falando, cara, não tem nada mais ali que importa, sabe? É que você está fazendo o seu papel e os meus olhinhos brilham porque é isso, é aquela entrega, é aquela presença, sabe? Então, quer fazer? Mas faça com amor, faça com carinho. Tem uma frase que, que eu levo como lema da minha vida profissional, da minha vida voluntária como contadora de história, que é do Lewis Carroll, né, de Alice, né, que ele faz assim: contar história é dar um presente de amor. Você dá qualquer presente? Boa Você pergunta. escolhe. É. Você quer colocar numa caixa bonita, numa fita bonita. Você escolhe o que você vai presentear alguém. Você, pelo menos a ideia é essa, né? Você vai, você pensa, você se conecta com aquela pessoa, o que é que ela vai gostar, o que é que ela pode fazer, o que é que ela, sabe, dentro daquele universo, para no momento de você pegar o presente e entregar, você não vai jogar. Você está dando uma É coisa muito ali, ó, valoroso, para muito ser. valoroso. Então, eu uso isso na minha vida. Tipo, na hora que eu tô contando história, só importa eu, as crianças, os adultos, quem for, né? Esteja ali. E a história. Acabou. Não preciso mais de nada. Muito bom. E antes da gente então encerrar, eu queria só que você comentasse, se a pessoa quer começar a contar histórias, né? Que dicas Hum. que você pode dar para elas? Que caminhos que essa pessoa pode seguir, baseado na sua experiência mesmo, de vida, né? Uhum. O que você já passou, o que você já sabe que você não faria de novo. Olha, Rafa, a entrega para você, né? Isso que eu acabei de falar, a entrega Uhum. que é importante. O se dedicar para estudar. Eu sempre fui muito intensa, né? Então eu não faço não faço as coisas meia boca, né? Tipo, eu me dedico para isso. Então tem que ler, tem que estudar, sabe? Eu acho que a gente tem, vou voltar para o livro do pote vazio, né? É a questão de faça o seu melhor. Não importa se aquele melhor vai ser o suficiente ou não nos olhos dos outros, mas que seja suficiente para você, sabe? Então, pega um livro, lê da forma como você acha que fica legal, treina, vai sentindo, vai lendo. É aquele treino, tipo, pega um dia, vou dar um exemplo. Eu tenho uma aula, hoje é quarta, né? Tenho Uhum. uma aula na quarta-feira da semana que vem. Eu te faço um teste. Todo dia, pega o livro que você vai ler e leia. Agora, leia com presença, Sim. enxergando a pontuação, onde tem um sentimento, onde você pode olhar. Vá, é o que eu digo, vá namorando a história, entendeu? Para que no dia da quarta-feira da semana que vem, quando você for contar essa história, você vai estar casado com a história, não vai nem estar sabendo. Porque ela já entrou em você de tanto você ler. Então, na hora que ela está aqui dentro de você, de uma forma que você fecha os olhos e você se lembra da história, ela está pronta para sair. Aí você vai fazer lindamente, porque você vai estar entregando o melhor do seu trabalho, do seu esforço e do que você quer. Técnica existe, Rafa. Existe. Existe técnica de aprender, de como você estudar, de como você vai se apresentar de corpo, mas se não tiver emoção, Coração, se né? não tiver. Isso, se não tiver o que é mais importante, não adianta nada Sim. disso. É. É isso. Tem uma história que foi a minha primeira história que eu contei profissionalmente.
Uhum. Quando eu fiz o meu curso lá em São Paulo, na biblioteca. Acho que você conhece ali na Hans Andersen, no Tatuapé, né? Na biblioteca temática Tá. Hans Christian Andersen, né? Eu fiz lá. E no dia da no término do curso, a gente tinha que se apresentar. Nossa. E aí, esse processo de entrega, do estudo, até hoje eu tenho a pessoa, né? Eu guardei o meu estudo das minhas etapas da história. E quando eu subi no palco, eu estava tão nervosa, mas aquilo Normal, foi né? tão lindo, sabe? Tão nervosa, mas foi tão bonito que eu te digo de coração. Hoje, se você disser assim, Laine, conta aquela história, eu vou te contar sem nem precisar pegar meu material para ler. Mas por quê? Porque ela entrou em mim. Então ela já faz parte de mim. Então, fica mais fácil quando a gente tem essas histórias dentro da gente, sabe? Então Uhum. você não precisa muito esforço, tipo assim, você não vai decorar 10.000 histórias. Não, escolhe algumas, pega um repertório pequeno que você gosta, mas faz com fé e força, como diz a história. Vai e dá certo. Eu queria muito agradecer, Elaine, por por estar aqui essa noite, né? Foi um conteúdo especial, algo muito diferente, e a gente vê o quanto o pessoal gosta dela. Realmente, quem não conhece o perfil da Elaine, vai lá dar uma olhada, caminhando, contando, tenho certeza que vai gostar bastante. E muito obrigado pelas dicas maravilhosas que você deu. Tenho certeza que vai servir para muita gente. Eu absorvi várias coisas que também tinha dúvidas e que ou que eu fazia ou faço errado, mas a gente vamos começar a fazer certo agora. O importante é o coração, Rafa. É verdade. E muito obrigado, viu, Elaine? Eu que agradeço. E eu deixo o meu espaço aberto, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, se quiser alguma dica, vai lá, me chama no inbox, conversa, né? Não tem nenhum problema, a gente conversa. Show Tá de bom? bola. Vamos para nossa história da noite? Ó, Para a gente encerrar com chave de ouro? ó. Vou chamar meu estado de presença, tá? Vamos lá. Abram as portas, abram as janelas, acendam a vela para iluminar. Abram as portas, abram as janelas, acendam a vela para iluminar. Tindolele, e nesse faço assim, a magia da história já vai começar. Diz a lenda que Maria, quando estava grávida junto com a sua prima Isabel, que também estava grávida, elas estavam juntas e elas moravam perto, longe. Eram perto, porque da casa da Maria conseguia se ver de longe a casa da Isabel lá na frente em outro vilarejo. Mas era um longe porque precisava andar bastante para chegar lá. E Maria tinha prometido à sua prima Isabel que quando o seu bebê nascesse, ela iria ficar lá com ela. Mas como era que Maria ia saber? Naquele tempo, não tinha nada dessas facilidades que a gente tem hoje. Tinha internet, tinha os correios, tinha Instagram, tinha Sedex ou então Telegrama. Nada disso. Isabel pensou, pensou, pensou. Chamou o seu marido, Zacarias, e eles dois juntos tiveram uma ideia. Vamos acender uma fogueira. E eles prepararam aquela fogueira.
E no dia do nascimento do seu filho, do João Batista, Maria viu de longe aquela fogueira acesa. Era o sinal. O menino tinha nascido e ela precisava ir até a casa da sua prima ficar com ele. Maria foi junto com o José. Chegaram lá e aquela festa. Teve tantas comidas gostosas para comemorar o nascimento daquele menino. E você acredita que é por isso que dizem que a fogueira de São João é acendida todos os anos para comemorar a chegada daquele homem, daquela criança ao universo, ao mundo, e também ainda tinham todas aquelas gostosuras que a gente tem. E eu te digo ainda mais, que lá no Nordeste, que se não tivesse com essa pandemia louca, hoje estaríamos todo mundo lá brincando com quadrilha, soltando fogos, comendo as comidas de milho e ainda de quebra, acendendo uma fogueira. Pois é, essa história eu aprendi da minha mãe quando eu era criança. E agora que eu contei ela para você, ela é sua. Você pode levar. E ó, aquece o coração das pessoas com a fogueira de São João. Que maravilhoso! Não é? Eu falei, ó, A eu linda falei da que ia fogueira de encerrar, São João. eu falei que ia encerrar com chave de ouro, mas foi espetacular. E uma boa noite Obrigada. para todo mundo. Valeu, Elaine. Tchau, Beijo para todo pessoal. mundo. Boa noite. Tchau, Tchau, Rafa. tchau.